Olá, minha prezada amiga, meu prezado amigo, bem-vindo ao seu programa Apontamentos da Semana. Para nós, realmente é um privilégio estar na sua companhia, porque você é a razão de nós realmente existirmos enquanto programa. Esta semana nós vamos continuar na sua companhia e iremos falar dos 5 últimos reis. É interessante realmente este tópico desta semana. Para isso nós contamos efetivamente com a presença do pastor Ilídio Carvalho, a quem eu quero neste momento saudar. Olá, pastor Ilídio. Esta semana nós, como eu estava a dizer, portanto nós vamos tratar dos últimos 5 reis, portanto, de Judá. E, obviamente, eu vou aqui, desculpa a expressão desportiva, vou dar o pontapé de saída. E o pontapé de saída é simples, vamos começar exatamente com o primeiro, Josias. Quais foram, digamos, os componentes da reforma compreendida por Josias? Porque a seguir vêm os outros 4. Eu sei perfeitamente que a seguir o pastor Ilídio irá, um a um, portanto, desenvolver, digamos, esta questão tão importante. Logo, recuando um bocadinho até ao rei Ezequias. Ezequias, lembremos que era aquele rei que teve Deus, através de Isaías, vai dizer: prepara a tua casa porque vais deixar de existir. O rei Ezequias, quando se preparava, quando ia deixar de existir, ele ora ao Senhor, através de Isaías, ora ao Senhor a dizer que bom seria que estivesse mais um tempo em vida. O Senhor vai-lhe mostrar, vai-lhe dizer, através do profeta Isaías, que terás 15 anos de vida. Terás mais 15 mais 15 anos de vida. Exatamente. Então. E o que é que acontece? Acontece que, nesses 15 anos de vida que Deus lhe deu, nascem dois reis. O rei Manassés, que foi o campeão da idolatria, e o seu filho, o rei Amon. Ora, logo a seguir a Amon, então aparece este Josias. Para vermos como a decadência foi total, e sobre o rei Ezequias tínhamos alguma coisa mais profunda para dizer, mas como esse não é o tópico, só estamos a ver a decadência que começa com o rei, que seria bom que tivesse deixado de existir naquela altura. Deus, na sua misericórdia, vai-lhe conceder, e aparecem estes dois reis Manassés, onde Jeremias vai dizer que a causa para que mais tarde o exílio para a Babilónia é motivado pela apostasia e pela idolatria causada pelo primeiro filho de Ezequias, portanto, o rei Manassés. Ora, temos chegados aqui a este rei Josias. Ele vai incluir a maior reforma que se fez no Estado em Judá. E é dito que no início do seu reinado, quando estavam a tentar a fazer esta reforma, nas obras que encontraram no templo, encontram o rolo, uma parte da lei de Moisés. E ali vai-se encontrar, nos diversos textos que ali se encontraram, vamos encontrar a vontade de Deus para o seu povo, a mesma de sempre. Reconhecei-me como vosso Deus e vós prosperareis, assim como os profetas. Ora, vemos a tal ponto, há séculos que estava o rolo perdido, para vermos o abandalhamento o relaxo que o templo foi sujeito devido à grande idolatria, à grande profanação de Manassés, ao ponto até de sacrificar os seus filhos ao deus Moloque, portanto, através do fogo. Ora, Josias vai empreender essas reformas, que foram muito importantes, mas não com a força que devia de existir, porque as raízes do mal já estavam muito, muito profundas. E o certo é que, em paralelo, os reinos, eles não paravam, nomeadamente o Egito e Babilónia. Portanto, estes dois reinos do sul e do norte, cujo tampão era, curiosamente, o reino do centro, que era Judá. Ora, e toda e qualquer, como se disse no passado recente, toda e qualquer escaramuça que houvesse de imperialismo, de aumentar o seu reino, o do norte que se queria invadir, portanto, Babilónia ou a Síria se queria invadir ou lutar contra a Síria, contra o Egito, tinha que passar por Judá. E logo, outra escaramuça. E se era o inverso, a mesma coisa do Egito em relação a Babilónia. Ora, e aqui, neste caso, Josias, trata-se de invasão
do Egito, portanto, a Síria perde poder e Babilónia começa a surgir. O Egito, portanto, para não perder o seu poder, faz uma incursão ao norte, tendo como visão maior Babilónia. Ora, e é nesta incursão ao norte que passa por Judá, e onde vai fazer guerra numa batalha importante, que é a Batalha de Carcamish, onde uma zona importante nesta batalha em que Josias, curiosamente, morre. E temos aí o primeiro rei de Judá, enfim, na fase final, os últimos 5 reis. Portanto, temos Josias, temos Joacás, que é o seu filho, a seguir temos outro que se chama Joaquim, e temos o filho de Joaquim que se chama Joaquim, e o tio de Joaquim, que se chamava-se Matanias, que o rei que a Babilónia muda-lhe o nome para Zedequias. Ora, vemos aqui, há mudanças de nome, e na altura, convém recordar que a potência vencedora, uma coisa que fazia era mudar o nome dos reis vencidos. Não só mudar-lhe o nome, queria dizer que já não és tu próprio, mas tu dependes de mim. E ficas ali como rei fantoche. Reinas sim, mas sob sob a minha jurisdição. A minha égide, sob o meu mandato. Ora, então, Josias, portanto, o faraó Neco vai subjugar Josias, que seja um satélite em Judá. Josias, portanto, ele vai morrer nessa batalha e fica no trono o seu filho Joacás. Joacás vai governar há alguns escassos meses e, no entanto, o Egito começa de novo a querer, com poderes hegemónicos, com aquela ideia de império, e ele aproveita este desenlace em relação ao Egito e a Babilónia, que a Babilónia começava a crescer, e vai-se rebelar contra o seu tutor, neste caso o faraó do Egito. Ao fazê-lo, o faraó vem puxar-lhe as orelhas, ele é simplesmente mudado portanto, é levado, Joacás é levado para o Egito para exílio, e lá morre, e de novo o faraó vai colocar no trono de Judá alguém, também seu satélite, que tem o nome vai mudar o nome para Joiaquim. Este pelo menos numa nomenclatura portuguesa é importante porque o seu filho chama-se Joaquim, para vermos a diferença. E este Joiaquim vai governar alguns meses também, pouco tempo, enquanto esta quesilha entre o Egito e a Babilónia. Estamos aqui na parte mais seca, que é a parte histórica, para entendermos isto. Pois, exatamente. É curioso que, politicamente e espiritualmente, os reinados de Joacás e Joaquim, não é? Portanto, como é que os poderemos caracterizar? Numa palavra, como a palavra de Deus os caracteriza, todos eles fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. Isso era importante. Todos eles, não é? E por isso, mais uma vez, eles andavam ao sabor das escaramuças militares entre o Sul e o Norte. Exatamente. Entre o Sul e o Norte e o Sul, porque estavam no meio, não é? Depois aparece o Joiaquim. Curiosamente, quando lemos Daniel no capítulo 1, que aparece aí o grande poderio de Nabucodonosor, vemos que no capítulo 1, versos 1 e 2, aparece o nome de Joiaquim, e era o reinado do ano Joiaquim, que correspondia ao primeiro ano de Nabucodonosor, quando Daniel e os seus amigos foram levados em exílio para a Babilónia, e encontramos aí a primeira deportação do povo de Deus para a Babilónia, mais conhecido, o povo de Deus, como sendo Daniel e os amigos, não é? Portanto, Joaquim também se rebela contra o seu tutor, o mentor, portanto, o seu mecenas, que era o rei da Babilónia, neste caso já não Nabopolassar, o pai, mas que ele tinha morrido em 605, mas toma lugar o seu filho, o grande Nabucodonosor, que é mais conhecido entre nós, que começa a reinar em 605. Aqui seria bom fazer um ponto de situação de que há certos movimentos religiosos que colocam datas quando elas não existem. Biblicamente, como sabemos, a Bíblia não dá datas.
A Bíblia diz, e era o terceiro ano do rei Cicrano, quando houve uma fome tremenda, faz conta em Lisboa ou em Jerusalém, mas não dizem que ano é. Só sabe, a Bíblia diz claramente, no terceiro ano do reinado houve isto. Houve um terremoto, houve lá, não é? Então, para sabermos as datas, temos que ir à história profana, não é? Dos homens, para vermos quando é que o rei reinou, e depois é só uma questão de acrescentar ou tirar tantos anos para vermos quando aconteceu exatamente aquilo. Mais ano, menos ano. Ora, algumas igrejas, algumas missões ensinam e creem que Jerusalém foi destruída no ano 605 a.C. E que o rei Ezequias também foi destronado, rei de Judá, em 605 a.C. Que o templo de Jerusalém foi destruído também em 605. Uma coisa é dizer e outra coisa é mostrar, biblicamente falando ou arqueologicamente falando, que isso é um facto. Ora, Jerusalém não foi destruída em 605. Jerusalém foi pisada, foi sitiada, cercada e vencida, é um facto, em 605. Mas nada aconteceu a não ser o exílio de alguns personagens para Babilónia, nomeadamente Daniel e os seus amigos, como encontramos no livro de Daniel, capítulo 1, e do verso 1 ao verso 10. Ora, vemos que Babilónia tem esse poder sobre Jerusalém em 605, ela cerca e a vence, é um facto, mas nada foi destruído, porque Jerusalém só é destruída cerca de 19 anos, sensivelmente 19 anos depois. Ou seja, em 587 a.C. e não em 605. Porque em 587 a.C. o que acontece? Não só Jerusalém é destruída, não só o templo é destruído, não só o rei Zedequias é destronado do templo. Então, voltando àquilo que estamos a falar, esses últimos 5 reis de Judá foram Josias, não é? O seu filho Joacabe, Joiaquim, imposto pelo faraó Neco, Joiaquim, o seu filho Joaquim e o seu tio Matanias, que o rei de Babilónia muda-lhe o nome para Ezequias. Ora, nós encontramos isso aqui, por exemplo, no segundo livro de Reis, no capítulo 24, todo o capítulo 24, no segundo livro de Reis, e no capítulo 25, encontramos aquilo que nós acabamos de dizer. E diz aqui no capítulo 24, no verso 17, diz que o rei de Babilónia estabeleceu a Matanias, seu tio de Joaquim, não é? E mudou-lhe o nome a este tio para Zedequias. E estamos a falar no ano 598. Aqui não dá datas, só diz que no ano X aconteceu isto, no ano 9 aconteceu isto. Portanto, diz aqui, estou a ler 2 Reis 24, 12, diz assim, por exemplo, o rei de Babilónia o levou cativo o rei Joaquim, no ano 8º do seu reinado. É só o que a Bíblia diz, o 8º do seu reinado, quer seja de Babilónia, quer seja de outro rei qualquer. Neste caso, era de Babilónia. Ora, se ele começa a reinar em 605, no ano 8º, portanto é menos 5, portanto dá aquilo que temos aqui, 597, 598, 597. Portanto, estes 5 reis de Judá, que vão ser, todos eles sendo marionetes, sendo fantoches nas mãos destes 2 reis de Faraó ao sul e o reino do norte, Nabucodonosor, Babilónia, que vão sempre, como costuma dizer em bom português, não é? Quando a água bate na rocha, alguém sofre. E esta rocha, coitada, era Israel, não é? Israel no sentido de um todo. Ora, vemos que todos eles vão fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Mau. E é por isso que aqui aparece Jeremias, que tem um papel como profeta totalmente importante. Uma vez, é dito aqui no livro de Reis e de Crónicas, onde Zedequias vai, ou até do próprio Jeremias, onde Zedequias, o último rei de Judá, vai ter com o profeta Jeremias. E, curiosamente, nesta conversa particular, vai perguntar a Jeremias, muito bem, o que é que tu tens para me dizer? Será que o rei de Babilónia vai fazer isto, isto e isto? Será que realmente nós iremos ser vencidos? E Jeremias vai lhe perguntar, tu queres ouvir realmente a palavra de Deus? Eu estou preso, prenderam porque eu sou tido como falso profeta, que digo coisas más.
Mas eu não sou vendido, não sou, nem abandonei a minha nação. Eu não sou contra a nação nem contra vocês, meus reis. Eu só estou aqui comissionado por Deus para dizer exatamente o que deve ser. Então, se tu tens realmente a palavra de Deus para nós, eu vou tentar ler aqui no profeta Jeremias. Portanto, se tens realmente qualquer coisa para nós, qual é a palavra de Deus para nós? E então diz aqui, estou a ler Jeremias no capítulo 37, este facto que acabei de dizer de uma forma de cor, e diz assim no verso 17, portanto Jeremias 37, verso 17, e mandou o rei Zedequias, portanto o último rei de Judá, soltá-lo da prisão, e o rei perguntou em sua casa, em privado, dizendo, há alguma palavra do Senhor, Jeremias, para mim? E Jeremias disse, há. Então qual é? E disse, na mão do rei de Babilónia serás entregue. Ora, o que eu gostaria de ouvir era exatamente o inverso. Nós temos o templo, nós temos exatamente, tudo, e como tal, nós somos inexpugnáveis, invencíveis. Exatamente. Ora, o profeta vai dizer, eu vou chamá-lo, tirá-lo da prisão para falar comigo no palácio, o que é, se tens alguma palavra boa a dizer de Jeová, de Yahvé, para nos proteger do inimigo. Sim, senhora, nas mãos de Babilónia tu serás entregue. E é incrível, não é? Incrível porque são 5 reis, não é? E todos eles caracterizados efetivamente pela mesma loucura, não é? Pela mesma loucura. É o mesmo problema, o abandonar Deus. É curioso. Pastor Elídio, depois da apresentação deste fio condutor tão magnífico, apraz-me fazer-lhe uma última pergunta, porque depois dessa sequência toda, não é? Que é de declínio total, quer dizer, de declínio completo, não é? E total, sem darem ouvidos ao profeta Jeremias, não é? Judá e Jerusalém, enfim, vão acabar mal, não é? Vão acabar mal. É, porque o profeta vai mais longe até lhe dizer que por terem rejeitado a mensagem de Deus. Sim, ele depois vai mais longe a dizer, vós até fazeis coisas piores que os gentios. É incrível, não é? Mas, reparem bem, um povo que é dito por Deus, vós sereis, ou sois, nação eleita, sacerdócio real, um povo santo e justo. Quando Deus diz, eu escolhi-vos, não que vocês... É interessante que nós, se lemos aqui em Deuteronômio no capítulo 7, por exemplo, e convinha, e é isso que hoje em dia o judaísmo de hoje também esqueceu, desde sempre, infelizmente. Diz aqui, eu estou a ler Deuteronômio capítulo 7, verso 6, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio entre todos os povos que há sobre a terra. Verso 7, o Senhor não vos escolheu, não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era maior que os outros povos, ou pois vós eres menos em número do que os outros povos, mas o Senhor escolheu-vos porque vos amava. E o Senhor escolheu-vos, como irá dizer Isaías, para que dardes a conhecer o meu nome a todos os povos que não me conhecem. E que, no fundo, nos dias de hoje, o que é que a Igreja de hoje, 2011, serve para quê? 2015. Serve para quê? Século XXI, queria dizer. Serve para quê? Para dar, não é neste de gladiar quem é a doutrina, quem tem a verdade, quem não tem a verdade, nada disso. É mostrar ao povo o nome de Deus, o Deus Criador, quem Ele é, que merece toda a referência, a reverência, todo o respeito, todo o amor, todo o carinho, porque é o nosso Criador. Não é uma questão de doutrina. É verdade que Deus não tem 3 doutrinas, porque há uma só Bíblia. É verdade. É verdade que hoje contamos espingardas, porque a igreja tal, outra igreja e aquela. É verdade. Mas tudo isso, à luz da palavra de Deus, é uma falácia, porque há um só pastor, um só rebanho, logo uma só igreja. Há uma só fé, uma só doutrina, um só Senhor e um só Deus, como diz o apóstolo Paulo, dirá mais tarde o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, batismo, já agora, no verso 4 em diante. E um só batismo, com certeza, não é assim? Porque o batismo o que é? É morrer para um lado e ressuscitar para o outro. Nova vida, nova criação, mudança em absoluto e ser diferente. Ser cristão, não esqueçamos isso. Ser cristão, independentemente da doutrina, da igreja que professar, não importa quem, ser cristão é ser diferente. Isso implica muita coisa. Muita coisa. Pois é, prezada amiga, prezado amigo, é assim.
de facto, nós também corremos o risco, obviamente, de rejeitarmos a mensagem de Deus. E se o fizermos, obviamente que, pois bem, poderemos colocar-nos por iniciativa própria, por vontade própria, fora do alcance da misericórdia de Deus, do perdão de Deus e também, por que não dizê-lo, da própria salvação. Porque, de facto, através daquilo que nós escutamos hoje, relacionado com a temática desta semana, pois bem, apenas dizer que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Fomos chamados, como povo de Deus, para marcarmos a diferença, exatamente porque temos, e foi neste contexto que Jesus nos advertiu no Novo Testamento, à realidade de nós refletirmos a luz para sermos a luz do mundo e para sermos o sal da terra. Portanto, infelizmente, em muitos momentos da vida do povo de Israel no passado, isto não aconteceu. E obviamente que Deus não quer, obviamente, ou deseja que nós possamos sermos povo de Deus pela diferença, exatamente pela qualidade espiritual. Eu espero que esta seja o seu desejo profundo e que sua decisão seja tomada nessa perspectiva. A nossa decisão é esta, creia-nos, nós queremos efetivamente marcar a diferença numa sociedade pela qualidade espiritual. E nós queremos ser esse povo que é a luz e que é o sal. Para a semana voltamos a encontrar para uma nova temática, para tratarmos de novo um novo assunto, na companhia do pastor Ilídio Carvalho. Até para a semana, se Deus quiser, deixamos-lhe um forte abraço para si e para os seus.